Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para todos. Louvado seja Deus. Aleluia. Passo aqui só para deixar um breve recado, irmãos, muito rápido, porque aleluia, não tá fácil para postar, né? Então eu tô indo aqui, tô chegando aqui na casa do meu filho e eu vou aproveitar a internet dele para postar esse vídeo. Na minha casa eu não tenho condições. Quando Deus está trabalhando a vida do vaso, que pode ser você, eu, qualquer um, quando Deus está trabalhando no vaso, é assim mesmo, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. É confuso, é estranho, é meio complicado. Por quê? Lembra da passagem do rei Ezequias, quando ele estava doente, Isaías 38, que Ezequias ele estava doente, quase à morte. Então Deus fala com Isaías: Isaías, vai lá, diga para Ezequias, coloca a sua carne em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Isaías vai até o profeta, até o rei Ezequias e diz: ó rei Ezequias, Deus manda te dizer, bota a tua casa em ordem, porque tu viverás e não morrerás. Isaías obediente vai lá e entrega o recado para o rei Ezequias e sai. Antes dele sair fora do palácio, quando ele já estava saindo lá fora no pátio, Deus fala novamente com ele: Isaías, meu servo, volta e diga para o rei Ezequias que vou acrescentar 15 anos de vida na vida dele. Presta atenção nessa palavra, porque eu vou ser breve, eu não vou ficar repetindo para o vídeo não se estender. Então Isaías volta, mas Deus não tinha acabado de falar que o rei Ezequias ia morrer? Que ele não ia sarar daquela doença? O profeta Isaías tinha acabado de entregar o recado. Lá vai Isaías, volta. E quando ele volta, ele diz para Ezequias: Ezequias, Deus manda te dizer que vai acrescentar 15 anos de vida na tua vida. E te dará um sinal, e enfim. Meio confuso, né? Não é meio confuso? É meio confuso. Olha, eu vou falar para você. Não é meio confuso, não. É muito confuso. É muito confuso. Outra passagem, irmãos. Outra passagem. Escute até o final. Aleluia. Deus dá um filho para Abraão e Sara, não é mesmo? Deus, ele dá um filho para Abraão e para Sara. O menino cresce, pega a idade de 6, 7 anos. Aí então Deus fala numa madrugada, fala quando Abraão orava. Deus fala com ele: Abraão, eu quero um sacrifício. Me ofereça um sacrifício? Abraão responde: sim, Senhor, oferecerei um sacrifício. O melhor novilho, o melhor cabrito, a primícia, te oferecerei como sacrifício. Então Deus fala com Abraão: não é esse sacrifício que eu estou pedindo, Abraão. Eu quero o teu filho Isaque como sacrifício. A alma de Abraão doeu, né? O coração de Abraão partiu ao meio. Mas ele, sendo obediente, ele ofereceu o seu único filho Isaque. Qual era a promessa que Deus havia dado a ele? Porque Sara já era muito velha, Abraão também. E na velhice eles tiveram o Isaque, um filho da promessa. Mas Deus pede como sacrifício. Deus pede como sacrifício. Complicado, né? Confuso, né?
Quer dizer, Deus dá e depois ele quer tirar. Mas Abraão obedeceu e foi e ofereceu Isaque. Ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício, com a sua alma dilacerada, rasgada ao meio. Ele ofereceu Isaque, o seu único filho, para Deus no Monte Moriá. Mas o que a palavra diz é que quando Abraão estava sacrificando Isaque, aleluia, Deus brada e fala com Abraão. No momento do sacrifício, Deus fala com Abraão: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porquanto agora eu sei que tu és fiel a mim. Então, e tem muitas outras passagens da Bíblia, meus irmãos, que falam a respeito disso. Elias enfrentou os 70 profetas de Baal, matou todos os profetas de Baal. Elias fez o que Deus mandou, lá no Monte Carmelo. Elias fez o que Deus mandou. Então, Elias, ele obedece e faz o que Deus manda. Quando termina essa parte, quando termina essa obra, Deus fala com Elias. Elias, sai da cidade, vai para o deserto, porque Jezabel quer te matar. Vai para o deserto, porque Jezabel, ela quer tirar a tua vida. Ora, mas espera aí. O Deus que fez Elias destruir o altar de Baal, matar os profetas falsos, fazer aquela obra, não era o mesmo Deus que podia livrar Elias da mão de Jezabel? Não era o mesmo Deus? Se ele fez toda aquela obra com Elias no Monte Carmelo, por que agora Deus manda Elias ir para o deserto? Quer dizer, não é confuso? Não é estranho isso? Não é estranho, irmãos? Fala para mim. Talvez é o que você esteja vivendo. Talvez seja isso que você esteja vivendo, uma confusão. Uma hora parece que é Deus, outra hora parece que não é. Uma hora parece que está tudo certo, outra hora parece que está tudo errado. Está tudo de cabeça para baixo. Daí você fica sem entender o porquê de tudo isso. Então, tem várias passagens da Bíblia que acontece uma controvérsia. Em algumas situações que Deus coloca o povo dele, acontece uma controvérsia ali. Deus fala uma coisa e no meio do caminho ele faz outra. Tá compreendendo, né? O que eu acabei de citar, tudo dentro da palavra. Então, muitas vezes na sua vida tá acontecendo isso, tá tudo muito estranho, tá tudo muito esquisito. E por que Deus permite todas essas coisas? Como eu citei o caso de Abraão, aleluia, louvado seja Deus, e esses outros dois de Elias, aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele está trabalhando na vida da pessoa, está trabalhando na vida do vaso, e ele está testando a sua obediência. Ele está testando a nossa obediência. Ora, mas Isaías tinha acabado de passar o recado para o rei Zedequias. Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Assim diz o Senhor. 5 minutos depois, Deus fala com Isaías e diz: vai lá e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Você já pensou, irmãos? Você já estudou, você já analisou todas essas passagens da Bíblia? Aleluia, onde houve toda essa controvérsia aí? A impressão que dá é que Deus cai em contradição com o que diz. Essa é a verdade. E parece meio louco, né? E lá em 1 Coríntios 1, 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia,
é mais prudente do que a sabedoria humana. A loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria humana. 1 Coríntios 1. Então, pode ser que esteja acontecendo isso com você. Você esteja vivendo uma loucura dessas. Não é meio louco. Irmão, é meio louco. Por isso que o povo do mundo chama os crentes de louco. Porque parece meio louco mesmo. É a impressão que dá. É que os crentes são meio loucos mesmo. Então, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, essa loucura, essa coisa toda que acontece, Deus fala, vou fazer uma coisa daqui a pouco. A Bíblia diz, você pode perguntar, mas irmã, a Bíblia não diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa? Olha, depende. Depende. Porque Ezequias, na doença, ele se humilhou, ele chorou. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou muito, ele se arrependeu. Ele entregou o coração dele ali e pediu perdão a Deus de tudo que ele havia feito de errado. Ali ele se humilhou. Logo depois nós vamos ver que Deus muda a direção da vida do rei. Ele muda. Então, meus irmãos, talvez o que você esteja vivendo é isso. Uma confusão total, não é mesmo? Uma confusão total, você não está entendendo nada. Uma hora parece que é sim, outra hora parece que é não. Não é mesmo? Louvado seja Deus, aleluia. E muitas vezes você não entende o que está acontecendo. Louvado seja Deus. Você não entende o que está acontecendo. Parecia que ia dar tudo certo, de repente dá tudo errado. Mas Deus não tem o controle? Por que deu tudo errado? Mas Deus não tem o controle? Por que não está dando certo? Aquilo que parecia estar tão certo, tão favorável, agora a coisa virou de ponta cabeça. É confuso isso, né, irmãos? É muito confuso. Mas se isso está acontecendo com você, é porque Deus está provando a sua obediência, a sua confiança, a sua fé. Eu não sei em que estágio está a sua vida espiritual. Eu não sei qual é o estágio. Eu não sei se você está no estágio de Deus provar a tua fé. Eu não sei se você está no estágio de Deus provar a sua confiança nele. Eu não sei se você está no estágio em que Deus está provando e mostrando para você a maneira que Ele trabalha, que não é nunca do nosso jeito. Uma vez que a gente coloca a nossa vida na mão dEle, meus irmãos, nunca é do jeito que a gente pensa, nunca é do jeito que a gente quer. E quando as coisas começam a sair muito do jeito que a gente quer, pronto. Começa a dar errado porque Deus quer pegar o controle e muitas vezes nós não deixamos Ele pegar o controle. Nós queremos controlar a situação. Nós queremos controlar a situação. E é por isso que muitas vezes, aleluia, acontece essas coisas, essas adversidades. Sabe, uma hora parece que vai dar tudo certo, que vai tudo ser resolvido, parece que está tudo iluminado. Às vezes Deus fala, né, irmãos? Eu tenho experiência disso. Quantas vezes em situações difíceis Deus falou algo, e quando foi no outro dia aconteceu outra coisa. Deus falou algo e aconteceu outra coisa. Agora, pelo motivo de que aconteceu outra coisa, pode ser que Deus permitiu para provar a minha fé, para provar a sua fé, para provar seu nível de confiança. Enfim, tem várias coisas em que Deus pode estar fazendo na minha vida, que nós não estamos entendendo. E o pior é que, além de não entender, muitas vezes nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos? Porque muitas vezes parece que está errado. Não é? Parece que está errado.
Parece que está tudo errado. Mas Deus, ele escreve certo em linhas tortas. Na matemática de Deus não existe erro. Eu sofro, você sofre, todo mundo sofre. Aleluia. E muitas vezes, quando a gente não quer entender o trabalhar de Deus, a gente sofre mais ainda. Sofre mais ainda, porque não quer entender, não quer compreender, não quer deixar Deus trabalhar do jeito dele. Porque Deus está sempre falando, é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito. E a gente não aceita. Muitas das vezes a gente não aceita, essa é a verdade. Muitas vezes a gente fica lutando contra. Não aceito, assim não tá certo, assim não dá, desse jeito não dá. E é o diabo que se levanta, é o diabo que usa a mulher, é o diabo que usa o marido, é o diabo que usa o filho. Mas onde é que está Deus? Porque aí é o que você pergunta. Mas onde é que está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Para que isso? Para que isso? Por que Deus está permitindo isso? É o que eu acabei de dizer, irmãos. Muitas das vezes Ele está provando algo na sua vida. Ele está tentando mostrar algo para você através de tudo isso, né? Louvado seja Deus. Agora, que a gente sofre. A gente sofre. Até entender o que Deus quer fazer, a gente sofre. A gente sofre, a gente chora. A gente se abate por não entender. Então, irmãos, vou falar para você. Como Abraão. Abraão recebe um filho da parte de Deus e logo depois Deus pede o filho para Abraão. Não parece estranho isso? Deus dá e depois ele quer tomar. Só que no final, Deus queria provar a fé de Abraão, o amor de Abraão para com ele mesmo, para com o Senhor. Porque ele diz para Abraão: agora eu sei que tu me temes e que tu me amas, pois tu ofereceste o meu filho, o seu filho para mim. Então, cada situação tem um porquê. A minha situação tem um porquê, a sua situação tem um porquê. Aleluia. Porque uma vez que você entregou sua vida para Jesus, uma vez que você já colocou sua vida na mão do Senhor, uma vez que você ora, busca a palavra, busca na oração, busca no clamor, no jejum, está sempre buscando. Então alguma coisa Deus está fazendo, porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então é por isso que a gente luta, porque a gente não aceita o que Deus quer fazer. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Por que eu tenho que conviver com essa bendita pessoa aqui para não falar o contrário? Né? Por que eu tenho que conviver com essa criatura aqui? Por quê? Por que eu tenho que ficar com essa peça aqui do meu lado aqui, ó, sofrendo aqui, né, sendo humilhada? Por que eu tenho que conviver com isso? Não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes Deus está permitindo o maligno até mesmo usar essa vida aí para provar você, para provar, para te testar, para ver se você vai largar tudo ou se você vai continuar. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Porque além de ter a luta espiritual que a gente vive, a luta espiritual que é espiritual, que o diabo levanta nos ares contra a nossa vida, ainda tem aqueles que são usados por ele para nos atormentar. O sangue de Jesus tem poder. Não é bem assim? Mas se Deus falou que está conosco, se Deus falou que está com o seu povo, Ele está. Se Deus falou que está contigo, Ele está. E não vai acontecer nada além da vontade dEle, porque Deus, Ele sabe até onde tu pode suportar. Mas, e há momentos da sua vida que você tem vontade de jogar tudo para cima, isso eu não tenho dúvida que acontece. Não tenho dúvida que isso acontece sim, viu? Louvado seja Deus. Acontece, irmãos. E não acontece só com um e com o outro, não. Todos que são servos, todos que são servas e servos, acontece esse tipo de coisa. Acontece esse tipo de coisa.
Nem sempre, irmãos, nem sempre nós vamos ter só vitória, só vitória, só vitória numa guerra. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Muitas vezes nós vamos perder. Muitas vezes nós perdemos. Perdemos um monte de coisa, né? Mas aquilo que para você é perda, aquilo que para você, para mim é perda, para Deus é ganho. Ele pode restaurar do dia para a noite. Ele pode restaurar do dia para a noite. Então, irmãos, nós temos que ficar firme na palavra e amém. E não é nem por força nem por violência. É por amor é por amor que nós temos ao nosso Deus, que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Se nós o amamos hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E olhando espiritualmente, nós estamos como diz Jó, né? O que sou eu para ti, Senhor? Jó 2, eu sou como um irrisão, quer dizer, eu sou como uma pessoa desprezível para ti e para os meus conhecidos, para os meus amigos. Eu sou como um irrisão, eu sou como um desconhecido, uma pessoa que não tem valor para ti e para os meus amigos. Mas nós vemos qual foi o estado de Jó, nós vemos qual foi o seu último estado, ao qual Deus o abençoou, transformou, modificou, restaurou, aleluia, abençoou a sua casa, a sua vida e a sua família. Porque Deus lhe deu tudo de volta, tudo em dobro. Deus pode, Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Se você tem sido fiel na luta, na dor, na prova, na angústia, Deus vai restituir. Deus vai restituir o que você perdeu. Amém? Fica com essa palavra e já encerro o vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Continue orando por nós, irmãos, que estamos orando por vocês. Amém?